agradecer ao convite da GE por fazer essa palestra. E, particularmente, eu queria contar uma história para vocês, a minha história do Doppler com a GE. Em 2004, eu estava grávida do meu segundo filho, lançando o meu primeiro livro, que não era de Doppler, e eu estava prestes a começar o meu doutorado. E daí, eu queria fazer uma coisa simples, porque eu estava grávida, eu queria já logo ter o diploma de doutor, porque na minha cabeça a minha vida ia ser carreira acadêmica. Depois isso mudou, mas isso é outra história. E aí eu encontrei uma pessoa que foi a minha mentora, a doutora Maria Cristina Chamas, e ela falou assim para mim, mas por que você não faz algo com Doppler? É tão mais legal. Aí eu falei, eu não faço porque eu não sei. Aí ela falou assim para mim, mas você não sabe agora, nada te impede de saber. E daí eu comecei, e o meu trabalho de doutorado foi com Doppler renal em gatos. E o meu primeiro equipamento que eu mexi com Doppler foi um Logic Book, que nem existe mais. E eu penei com aquele Logic Book porque o Doppler era lento e o bicho não para de respirar para a gente poder fazer a aquisição do sinal. E aí, depois, em seguida, eu fui convidada a trabalhar num centro diagnóstico, que era o Provet, que existe até hoje, aqui em São Paulo. E lá, era uma outra pessoa que era responsável pelo setor veterinário da GE. E eu fiz a cabeça do dono lá do Provet. Falei, a gente tem que comprar um Logic, tem que comprar um Logic. Cadê o Henrique? Tem que comprar um Logic. Comprar um Logic, aí a gente comprou o primeiro, eu acho que era P2, alguma coisa assim, não lembro. Era com 200 ou 2, alguma coisa. Em seguida disso, a gente trocou com um P5. Foi a glória. Nossa, eu acho que aí sim começou a minha real paixão, porque o Doppler, ele é rápido, a aquisição do sinal. Para a gente que trabalha com veterinária, ele é... Bom dia. Ele tem uma ação muito rápida, né? Você tecla no equipamento e ele já parte para adquirir o sinal, borra pouco para a gente. E o Jadson fica bravo comigo, mas a minha paixão continua sendo a linha Logic. E a maioria das fotos que vocês vão ver não é do Versana, é do Logic. Sinto muito, Jadson. Tá? Bom, aí eu tentei englobar aqui quais são as principais indicações da ferramenta Doppler na veterinária. Eu não vou falar sobre essa situação de diferenciar estruturas vasculares de não vasculares, porque eu tenho até uma palavra para isso. Eu falo que isso é o uso cosmético do Doppler. Né? Você só deixa o seu exame um pouco mais bonito. Mas eu não vou falar disso. Vou falar do exame que eu considero mais especializado, que é aquele que eu aprendi na medicina humana, transportei para a veterinária, e é o que a gente faz hoje. Né? Identificação de vasos, do estudo dinâmico, verificar a permeabilidade luminal do vaso, ou seja, se tem alteração intraluminal, extraluminal, estenoses, dilatações, placas, trombos, tá? E avaliação hemodinâmica de um vaso ou de uma região, para avaliar trajeto, arquitetura, fluxo, se tem desvio, se tem fístula. Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, eu sempre falo que o Doppler, é muito importante a gente saber qual é o resultado normal para que a gente possa detectar o que está alterado. Né? Então, a detecção de perturbações hemodinâmicas, a detecção de alterações vasculares, ela é a algum nível no Doppler colorido. Né? Então, a gente consegue observar a alteração do trajeto, desde que a gente saiba a anatomia. Né? A gente consegue observar a falha de preenchimento de cor no lumen, o artefato de turbulência do fluxo e até mesmo a ausência do fluxo, também desde que todos os ajustes técnicos estejam corretos. Tá?
também é outra questão que eu não vou abordar aqui, mas que é extremamente importante. E no Doppler pulsado, a gente consegue observar efetivamente os valores Doppler velocimétricos. Então, não só a direção e o sentido do fluxo e a natureza do fluxo, se é venoso, arterial, a qualidade, se é laminar, se é turbulento, mas, principalmente, se tem alteração na velocidade, aumento ou diminuição, ausência de velocidade, fluxo retrógrado. Então, você tem informações muito mais objetivas. Por itens, vamos falar sobre alteração de trajeto vascular. Na veterinária, se fala muito sobre isso, porque algumas raças que hoje são mais criadas, elas têm uma predisposição maior a essas malformações genéticas, congênitas. E a espécie canina faz muito mais desvios vasculares. Ela tem uma capacidade de fazer mais desvios portosistêmicos do que a espécie humana. Então, a gente vê muito mais frequentemente essas alterações vasculares nas espécies que a gente lida na veterinária, cães e gatos, do que em outras espécies. E aí é óbvio, né, que para a gente poder fazer o diagnóstico de alteração, a gente precisa saber o que é o normal. Então, eu vou pôr aqui algumas imagens para vocês verem, né, dessas alterações e falando das principais. O desvio portosistêmico, sem dúvida nenhuma, é o mais impactante dos achados, porque ele possui alterações clínicas também. O paciente, nos desvios congênitos e nos adquiridos, eles apresentam principalmente sinais de encefalopatia hepática, né? Então, isso dá um impacto clínico importante, é uma das primeiras coisas que o clínico pensa, né? E o desvio portosistêmico congênito, ele pode ser intra ou ele pode ser extrahepático. Exemplo aqui de intrahepático, esse aqui é um exemplo, né, onde a gente vê, eu vou com o dedo mesmo, tá, gente? Onde a gente vê a ligação do ramo portal direito, que vem aqui, fazendo uma curva, e ao invés de irrigar esse lobo direito, ele está fazendo uma curva e caindo aqui na veia cava caudal. Tá? Então, esse é um típico exemplo do desvio portosistêmico congênito intrahepático, divisional direito, né? Que é uma falha no fechamento da circulação fetal após o nascimento. Mas os desvios intrahepáticos também podem ser adquiridos. Geralmente, condições onde você tem uma hepatopatia crônica, cirrose, fibrose, neoplasia, colangiopatite crônica, trombo na veia porta, podem também levar a essas situações. Insuficiência cardíaca congestiva direita. E aí a gente vai ver alteração também do trajeto e, muitas vezes, comunicação entre os ramos portais intrahepáticos e as veias hepáticas. Isso fica bem fácil da gente observar no mapeamento colorido, como a gente está vendo aqui, onde nós não vemos aquela imagem típica, que parece uma árvore, né? Ramos de árvores, com o trajeto linear, dicotomizando e diminuindo o calibre em direção à periferia. Pelo contrário, a gente vê aqui um trajeto bem tortuoso, né? Então, aqui, um vaso indo de lugar nenhum para lugar algum e um outro se juntando a ele, né? Então, isso também é uma imagem típica de desvio intrahepático adquirido. O desvio portosistêmico extrahepático, assim como o intrahepático, ele pode ser congênito e ele pode ser adquirido. Os extrahepáticos congênitos consistem no desvio de qualquer vaso tributário do sistema porta, então pode ser da esplênica, da gastroesplênica, da gástrica esquerda, gastroduodenal, enfim, pancreático duodenal, qualquer uma delas, em vez de cair para a porta, ela vai ser desviada para a circulação central. Então, ela pode cair na cava, ela pode cair na ásigos, ela pode cair na frênico. Tá? Então, existe uma variação enorme sobre esse tema. E aqui eu escolhi uma imagem
bem característica, tanto no modo B quanto no Doppler colorido, em que a gente vê aqui pela janela intercostal do lado direito os 3 vasos, a porta, a cava e a aorta, e uma comunicação entre a porta e a cava do lado de fora do fígado. Então, a gente vê que o fluxo sanguíneo ele sai da porta, ele entra na cava e ele ocasiona um artefato de Aliasing, né, de perturbação aí hemodinâmica, bem característico dessas situações. Os desvios extrahepáticos também podem ser adquiridos, como os intrahepáticos também. E, geralmente, nos mesmos tipos de causa, quando você tem alguma doença que leva à hipertensão portal. A hipertensão portal, ela se projeta por todo o sistema porta, e esse aumento de pressão no endotélio vascular acaba levando à neoangiogênese, a formação de novos vasos, e, geralmente, esses novos vasos acabam acontecendo na porção onde essa parede é mais frágil, geralmente ali na região esplâncnica, próxima aqui do baço. Então, a gente vê o baço e esses vasos de trajeto tortuoso, que não ligam nenhum lugar a nenhum lugar, tá? Então, essas imagens, elas ficam mais evidentes quando a gente coloca no Doppler colorido. E o Doppler pulsado, sem dúvida, vai auxiliar na identificação da natureza vascular. Geralmente, os desvios porto-sistêmicos, como o próprio nome está dizendo, é desvio de veia com veia. É desvio do sistema venoso portal para o sistema venoso principal. Então, aqui a gente tem, por exemplo, um desvio espleno-renal. Tá? Então, está saindo dali do baço, da esplênica, vários vasos neoformados se direcionando para a veia renal esquerda. Outro tipo de alterações vasculares que a gente pode encontrar são as fístulas. As fístulas arteriovenosas não são muito frequentes na medicina veterinária e a gente chama de fístula sempre que há uma ligação de uma artéria para uma veia. O mais frequente são as fístulas hepáticas, que são as ligações entre a artéria hepática e a veia porta. Geralmente, isso acontece secundário a uma hepatopatia crônica, tá? Mas pode haver também uma fístula congênita. E existem outros tipos de fístula descritos na veterinária, fístulas traumáticas, fístulas pós-cirúrgicas, fístula aorto-caval, espinal extradural, fístulas neoplásicas, né, dentro dos tumores. As malformações arteriais, arteriovenosas, renais, geralmente elas estão relacionadas após a nefrectomia. Isso é o mais comum, é o que a gente mais vê, tá? Mas pode estar relacionado com trauma, por exemplo, incluindo gestação e parto. Pode estar relacionado com biópsia, pós-biópsia também pode acontecer fístula. E tem descrito na literatura, mas não é uma realidade aqui no Brasil, o transplante, né? Então, fístula após realização de transplante renal. E as fístulas dentro das neoplasias. Neoplasias renais também não são frequentes na medicina veterinária. E os sinais clínicos não são específicos, né? Então, hematura, hipertensão, dor abdominal. E as fístulas congênitas também são bem raras. A fístula arteriovenosa renal ela é bem rara e pode ser única ou pode ser bilateral. Já as fístulas arteriovenosas hepáticas, como a gente falou, ligando a artéria hepática com a veia porta, elas são um pouquinho mais comuns do que as renais ou as outras. Ela também pode ser congênita ou adquirida. As adquiridas, como a gente falou, consequente a hepatopatias crônicas, neoplasias. E existe ainda a situação idiopática, ou seja, aquela que a gente não consegue identificar qual é a causa. Aqui tem uma imagem da região também ali paracostal, do lado direito, onde a gente consegue identificar a artéria e um trajeto extremamente tortuoso que parece ligar com outro vaso. Somente pelo modo B a gente não tem como saber direito, inclusive porque essa região
também é muito comum a gente encontrar processos obstrutivos biliares extrahepáticos e a imagem fica muito semelhante. Então, com o Doppler colorido, fica mais fácil evidenciar que é um vaso sanguíneo. E com o Doppler pulsado, a gente consegue ver algumas características, principalmente nesse trajeto aqui, onde eu estou pegando a artéria hepática. A velocidade fica aumentada e a resistência e o índice de resistividade diminui. Ainda outra aplicação, outra indicação na veterinária para verificar a permeabilidade luminal. Então, para a gente pesquisar trombos e placas, né? Então, trombose hemática, neoplásica ou invasão vascular por massas adjacentes, o que é muito, muito frequente na nossa casuística. Principalmente as massas em adrenal. Tá? Elas costumam... os carcinomas em adrenal são razoavelmente frequentes na medicina veterinária e eles costumam invadir muito a veia cava caudal. Bom, o que pode acontecer com o trombo? Ele pode crescer dentro do espaço luminal, ele pode amadurecer e ele pode, de repente, viajar, né? Sair viajando, embolizar e obstruir uma outra região. Nos casos de tratamento, de diagnóstico precoce e de tratamento, ele pode dissolver. A gente tem alguns casos, principalmente em gatos, que tiveram um final de história bom, né? E eles podem organizar ou se recanalizar, que também a gente vê isso mais nos trombos arteriais. Bom, os trombos acometem veias e artérias. As principais causas, em cães e gatos, isso tem estatística diferente, tá? Então, estatística de ocorrência diferente. Em geral, isso aqui é mais ou menos comum, com uma ou outra diferença. Então, por exemplo, é mais comum a aterosclerose em cães do que em gatos, porque as endocrinopatias, em geral, são mais frequentes em cães do que em gatos, principalmente aquelas endocrinopatias que ocasionam alteração do metabolismo do colesterol, triglicéride e tudo mais. Síndrome nefrótica é mais comum em gato do que em cão. Endocardite vegetativa, êmbolo neoplásico, isso depende da doença de base cardíaca para ocasionar a trombose. Girofilária é muito mais frequente em cão. Eu acho que tem pouquíssimos casos relatados em gato no mundo. Trauma, isso depende também da maneira como o nosso paciente é tratado. Às vezes, um cão ou um gato de vida livre está muito mais propenso a sofrer um trauma, né, um acidente automobilístico, do que um animal que está contido dentro de casa. E trombo de origem no átrio esquerdo, geralmente ligado às cardiomiopatia hipertróficas, isso sem dúvida nenhuma é muito mais frequente em gato do que em cão. Sinais clínicos, o tromboembolismo arterial tem um sinal de doença aguda, né? Então é um início agudo, o animal sente muita dor, é um sinal de doença neuromuscular progressiva. E aquilo que a gente vê nos livros de retardo de preenchimento capilar, isso só acontece quando o trombo é muito grande, né? E também da gente ver extremidades frias ou algo assim, também é só quando esse trombo já está lá há alguns dias, tá? Ou quando ele é muito grande e a oclusão é de mais de 90%. Trombose venosa, aí os sinais são mais brandos, a evolução geralmente é mais crônica, e os sinais de gravidade vai depender da artéria acometida, da veia acometida. Então, por exemplo, se você tiver na mesma veia cava, se eu tiver próximo ali da confluência das veias ilíacas, eu posso ter edema de posteriores. Mas se esse mesmo trombo tiver, por exemplo, como a gente falou que é bem frequente, originário da adrenal, uma adrenal direita invadindo a cava, eu não vou ter sinal clínico nenhum. Geralmente ele acaba sendo um achado. Bom, e esses sinais, então, eles vão depender não só do vaso acometido, mas também da porcentagem de oclusão desse vaso. Os trombos recentes são anecogênicos. Então, para a gente, na veterinária, quando aparece, principalmente um gato, né, com sinal clínico de paralisia dos posteriores ou uma claudicação, uma dor aguda,
se você não tiver o uso correto da ferramenta Doppler, principalmente fazer uma varredura simultânea, modo B com Doppler colorido, isso vai ficar complicado da gente diagnosticar, porque um trombo recente ele é invisível para a gente. Tá? Só que a ecogenicidade do trombo, ela não é um indicador da sua idade, ou seja, não dá para a gente bater o olho e falar assim, agora ele é um pouco hipoecogênico, tem 2 dias, ele é mais hiperecogênico, tem 1 semana. Não dá para a gente fazer isso. Tá? A melhor maneira mesmo é fazer a varredura. Se você tiver um outro vaso para comparar, faz a varredura contralateral. Se você não tiver, faz a varredura simultânea, modo B, com o Doppler colorido, sempre se atentando muito ao ângulo Doppler de insonação, porque alguns vasos eles têm um janelamento um pouco mais difícil para você fugir do ângulo de 90 graus, tá? Principalmente os grandes vasos. E fazer uma confirmação com o Doppler pulsado também. Pode passar o seguinte, por favor? Obrigada. A maioria dos trombos não ocasiona uma obstrução completa do lúmen. Mesmo aqueles que se desprendem do átrio ali esquerdo, eles às vezes não acabam ocluindo completamente. Eu brinco, eu falo que trombo não é rolha para ficar obstruindo totalmente o vaso. Tá? Geralmente a gente consegue, com os ajustes técnicos adequados, verificar e evidenciar esse fluxo residual próximo da parede, como a gente está vendo aqui, né? Nessa horta aqui. Ó. Pode passar o seguinte? A trombose venosa já tem uma outra facilidade para a gente poder diagnosticar. Geralmente o trombo na veia, ele vai deformar a veia. Então, quando você está acompanhando a imagem do trajeto da veia, mesmo que no modo B, a gente consegue perceber que essa veia ocluída, ela tem uma dilatação segmentar, ou às vezes até uma discreta irregularidade na parede. A gente teve oportunidade de fazer um trabalho e notar que um dos primeiros sinais no modo B é a perda da banda hiperecogênica da parede. Então, isso é um sinal que pode te ajudar a identificar aonde está a lesão. E aí fazer a varredura também simultânea, modo B com color, para poder descobrir. E muitas vezes comparar com se existe uma veia contralateral para você comparar. Se não existe uma veia contralateral, fazer a mensuração da velocidade antes do local da obstrução, dentro do local, na intraestenose, né, dentro do local onde tem o trombo, onde você consegue detectar algum fluxo residual, e depois desse local, para a gente poder ter o resultado, né, do impacto hemodinâmico desse achado. Seguinte, por favor. Uma manobra que pode ajudar muito, obrigada. Uma manobra que pode ajudar muito é a manobra de compressão diagnóstica, né? Nesse mesmo trabalho que eu falei que a gente fez, isso foi muito útil, principalmente para a gente na veterinária, porque muitas vezes esse paciente ele chega sem histórico nenhum, né? Chega assim, o que aconteceu? Não sei, não sou o dono, né? Eu sou o motorista, eu sou a babá, eu sou sei lá quem. Então, vim trazer para minha sogra, algo assim, né? Então, é mais complicado. Então, isso a gente pode auxiliar também na localização da lesão, além de verificar a distensão. Tomar muito cuidado, porque os trombos mais maduros, eles começam a tomar uma ecogenicidade que, dependendo também do equipamento, do preset do equipamento, ele pode parecer tecido. Tá? Então, esse aqui é um segmento da veia cava caudal, aqui próximo da região portal, onde ele está totalmente preenchido por um trombo. Né? Então, é uma massa, né? Nesse caso era um trombo até neoplásico, mas tomar o cuidado, porque geralmente esses trombos silenciosos, eles crescem muito mais em comprimento do que em largura. Bom, a trombose arterial, como eu falei, né, o impacto clínico é diferente, é sempre mais grave do que a trombose venosa. Mesmo as venosas mais profundas, às vezes são achados para a gente. E o que a gente vai ver? Diferente da parede da veia, a artéria não é tão complacente. Então, a gente não adianta fazer manobra
de compressão, porque você não vai ver colabar esse lúmen, não vai te ajudar nisso. Então, algo que ajuda é a gente ir acompanhando o endotélio para ver aonde você tem uma falha, uma irregularidade, um espessamento focal para observar. E lembrar que os trombos arteriais, por conta da velocidade de fluxo, dependendo da artéria, ele pode, depois de se organizar, ele pode se mover. E isso pode ser um problema para a gente. E não esquecer, né, que toda vez que você for fazer diagnóstico de trombose, ou de qualquer coisa, né, na ultrassonografia, a gente tem um método seccional bidimensional, mas a gente está vendo estruturas que são tridimensionais. Então, sempre usar todos os planos de COD possíveis que aquele janelamento consegue te dar. Então, porque aqui, por exemplo, a gente tem uma imagem de um trombo que parece ocluir quase que 90% ou mais desse vaso. E quando a gente faz aqui o plano transversal, a gente observa que existe um lúmen residual bem evidente, né? Esse aqui é o trabalho que eu falei para vocês, que a gente fez e que tem vários dos sinais de imagem modo B, Doppler colorido e Doppler pulsado para auxiliar no diagnóstico das tromboses arteriais e venosas. Tá? Aqui é o exemplo de trombose venosa, já também antiga. A gente tem aqui vasos colaterais aparecendo, consequente do trombo. É um trombo venoso na veia femoral, tá? E a gente consegue observar, ele está bem organizado, era um trombo de muito tempo, muitos meses de evolução. E esse paciente, embora esse trombo já tivesse organizado, ela ficava o tempo todo tendo edema, tratava, melhorava e recidivava toda hora. Só melhorou mesmo depois que começaram a aparecer as varizes, né? Então, quais são os sinais de imagem, né, que a gente pode resumir de trombose? No mapeamento colorido, verificar a falha de preenchimento de cor, o artefato de alising. No mapeamento pulsado, aumento da velocidade do fluxo próximo à imagem sugestiva do trombo, por conta da estenose mecânica que esse trombo está ocasionando. E aqui tem um exemplo disso, né? A gente consegue perceber que na região pré-estenose, o nível de velocidade está em 30 centímetros por segundo. E aqui na região intraestenótica, não só a morfologia de onda está diferente do mesmo vaso, né, da aorta, mas a velocidade multiplicou por 2. Né? Então, tem aí quase que 100% de aumento. Então, mostrando que essa estenose ela é hemodinamicamente significante. Aqui outros exemplos. Esse é uma estenose, um trombo em artéria axilar. Esse daqui era na aorta. O anterior era na aorta, esse é na artéria axilar. E o que nós falamos também, né, de você comparar um lado com o outro sempre auxilia, mesmo que você não consiga evidenciar o trombo, mas auxilia. Veja que a parede do vaso que está suspeito, ela é uma parede hipoecogênica, a gente quase que não consegue delimitar, né? Então, isso é um sinal aí de vasculite na região, por conta da presença desse trombo. E esse paciente, durante a cirurgia, para retirada do trombo aí dessa axilar direita. Esse é um outro achado também mais ou menos comum, principalmente nos pacientes que têm trombocitopenia ou alterações de coagulação, a gente encontrar tromboses venosas mais profundas. Então, o mais comum que a gente vê são em vasos onde a velocidade de fluxo já normalmente é mais baixa, né? Então, como é, por exemplo, o caso da veia esplênica, que a gente está vendo aqui. Aqui no modo B, essa dilatação segmentar, preenchida com esse conteúdo ecogênico dentro, e no Doppler colorido, evidenciando essa falha de preenchimento de cor. E quando a trombose é neoplásica? Dos achados mais comuns para a gente de trombose neoplásica é quando a gente encontra cor dentro do trombo. Então, você encontra a presença do mapeamento colorido dentro do trombo.
A dica é, achou algo assim, pode ser um trombo organizado, um trombo já com vascularização no interior já organizada. Como que eu vou diferenciar de uma trombose neoplásica? Procurando na região próxima se tem algum tumor primário, pesquisar histórico desse paciente. Se, por exemplo, esse aqui era numa veia cava caudal, ela estava com um trombo gigantesco. E ele não tinha nada na adrenal, mas ele tinha histórico de um tumor retirado há 4 meses antes, um tumor renal, era um hemangiosarcoma. Então, também muito provavelmente era metastático. E quanto às alterações de parede, as estenoses e os aneurismas, tanto uns quanto os outros podem ser congênitos ou adquiridos. O mais comum para a gente na veterinária são os adquiridos. Eu acredito que os congênitos sejam subdiagnosticados. Tá? Os adquiridos podem estar relacionados com o efeito mecânico de massas intramurais e extraluminais, como, por exemplo, a gente deu aí o exemplo de adrenais, ou mesmo qualquer outro tumor próximo de um vaso que desvie, né, mecanicamente esse vaso. Ou pode ser degenerativo, o que ainda na veterinária o diagnóstico está bem engatinhando, né? Então, ocasionado por displasia de parede. Já as alterações congênitas, como eu falei, não são muito diagnosticadas na medicina veterinária. Tem um ou outro caso relatado. Eu peguei um caso de uma estenose bilateral, congênita bilateral, em um bulldog na artéria renal. Tá? Então, o animal tinha hipertensão arterial sistêmica, tinha uma série de sinais. Ele tinha 7 meses e descartado todas as outras causas, né, de hipertensão arterial. Então, estenose por presença de placa, a gente está vendo aqui. Esse aqui é um aparelho mais antigo, esses daqui são mais novas, essas imagens. Né? Esse aqui é estenose por um trombo, esse estenose por placa, e esse aqui é do mesmo paciente, uma placa ateromatosa na aorta. Tá? Então, aqueles que defendem... pois é, você fez essa cara, né? É Cássia, não é? Então, acontece. Acontece. Eu acho que o que acontece é que é subdiagnosticado na veterinária, porque eu pego muito. Uhum. É que assim, eu tenho uma amostra viciada, né, Cássia? Então, tudo que vem de Doppler vem para mim. Então, eu pego muita coisa que não está nem descrito. Bom, e quais são as alterações que a gente vê no espectro pulsado arterial? A gente já comentou, né, a aceleração da velocidade do fluxo intraestenótico. Se por exemplo, numa aorta ou numa femoral, numa artéria grande, a gente vai ter alteração na janela espectral desse traçado, né, desse espectro, e diminuição da velocidade de fluxo distal a essa região da estenose. Então, esse aqui é um exemplo de uma trombose na artéria ilíaca de um felino. É o mesmo anterior ali, que eu acho que eu mostrei, o Bob De Niro, ele tinha trombo em vários lugares. Na artéria, aqui, na ilíaca esquerda, a gente vê o preenchimento da janela espectral, né, uma alteração no nível de velocidade, e esse aqui ainda tem um pouquinho de janela espectral do lado direito. E no Doppler colorido, a evidência do que está ocasionando a estenose. Então, pode ser um trombo, pela falha de preenchimento de cor, uma compressão mecânica ocasionando artefato de alizing, o jato estenótico pós ou fluxo reverso, jato estenótico intra. Tem vários indícios de perturbação hemodinâmica. Como a gente está vendo aqui, esse aqui é uma massa óssea, um tumor ósseo, que estava desviando o trajeto de uma veia, e esse paciente, de uma hora para outra, começou a aparecer com muito, muito edema. E a oncologista queria saber se o edema era por trombo ou por estenose. E aí aqui a gente consegue caracterizar que, na verdade, tem um efeito mecânico, né, no trajeto desse vaso.
Nesse mesmo paciente, isso é evidenciado pela aceleração do fluxo intraestenótico. Então, a gente vê aqui, antes da região da estenose, ao redor ali de 50 centímetros por segundo, e no fluxo intraestenótico, quase que batendo aqui 100 centímetros por segundo. Então, está bem acelerado. E esse é o caso que eu falei da estenose congênita de artéria renal, a estenose bilateral, num bulldoguinho francês. Eu consegui acompanhar ele até os 2 anos de idade, mas com 2 anos de idade, como não foi feito nenhum tipo de intervenção, esse paciente já tinha cardiomiopatia hipertrófica, hipertensão arterial, nefropatia crônica e tudo que vocês possam imaginar de consequências. Aqui as imagens, né, do achatamento da ascensão sistólica, que a gente vê normalmente. Eu só peguei essa imagem, dobrei e detalhei aqui para vocês verem. Tanto numa situação como era na dele, congênita, quanto em situações adquiridas, a gente pode ter os achados iniciais no Doppler, geralmente são esses, de achatamento da ascensão sistólica. Sem alteração do IR, tá, gente? O IR fica lá pleno. Pronto. E quanto aos aneurismas, também a prevalência é desconhecida na veterinária. Se considera raro, mas eu acho que são raros os congênitos, os adquiridos são extremamente frequentes na minha casuística, porque geralmente eles acabam sendo iatrogênicos, principalmente em veia jugular, por conta da iatrogenia por coleta de sangue, que é uma prática comum na veterinária, ou adquirido em vasos que estão adjacentes a tumores, massas, granulomas, que também a gente vai ter um processo degenerativo secundário a essa inflamação aí do vaso, ocasionando a dissecção da parede. Então, no modo B, a gente vê a dilatação segmentar, aqui é numa jugular, isso é um achado bem precoce. E depois a gente passa a ver a dissecção mesmo. E no Doppler colorido, a imagem clássica, que a gente chama de imagem yin-yang no plano transversal, que é a imagem clássica de aneurisma, né? Onde a gente vê aí o lúmen verdadeiro e o lúmen falso, separado, né, por essa malformação da parede. Aqui alguns exemplos. Aquele lá anterior era da aorta, esse aqui é de carótida, que a gente pega também muito, geralmente consequente a tumores de tireoide, que também são razoavelmente frequentes na minha casuística. Tá? E para terminar, os tumores que invadem vasos ou que nascem dentro do vaso. Acho que o mais clássico deles são os quemodactomas, que a gente tem uma alta prevalência em pacientes braquicefálicos. Então, os cães da raça Bulldog, Pug e blá, 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 todos esses achatadinhos, é uma festa do quemodactoma, tanto ali na crosta da aorta, dentro do tórax, quanto ali no bulbo carotídeo. Esse aqui é do bulbo carotídeo, e dá para a gente ver a presença de uma massa, aqui bem na região de bifurcação entre a carótida interna e externa, uma massa vascularizada, e, infelizmente, a gente não tem um tratamento. O quimioterápico, eu não vi nenhum dar certo com final feliz. Tá? Uma prática muito comum é o Doppler de linfonodos. A gente usa muito, principalmente pacientes que vêm para pesquisa de metástase, para que a gente possa tentar fazer a diferenciação desses linfonodos superficiais, diferenciação de benignidade e malignidade. Isso aqui é um linfonodo normal, né, mostrando que a vascularização dentro do nódulo linfático ela não aparece. E a gente tem aí o IR da artéria hilar, geralmente ao redor de 0,55. Esse é o normal. E esse trabalho na literatura aqui, de 2004, ele mostra que os linfonodos inflamatórios e neoplásicos, eles têm um padrão de distribuição vascular diferente
do que é o normal, tá? Então, num padrão inflamatório, os vasos se distribuem na região hilar, então fica um vaso central bem dilatado. E nos padrões neoplásicos, geralmente, quando é metástase, ele começa com esse padrão periférico, depois ele passa para o padrão misto, onde a gente tem uma vascularização mais exuberante lá dentro. Então, é uma maneira que a gente tem de diagnosticar o linfonodo sentinela, se ele está ou não acometido. Isso fica muito mais sensível com o uso de contraste por microbolha, associando, né? Então, você consegue detectar melhor ainda essa vascularização. Mas, em geral, os linfonodos que são mais superficiais, ou mesmo em animais pequenos, né? De porte pequeno, Shih Tzu, York, a gente consegue ver bem os linfonodos dentro da cavidade abdominal. Então, também dá para usar essa mesma técnica de vascularização e determinar, né, se é um linfonodo normal, inflamatório ou neoplásico. A acurácia dessa técnica é considerada alta, em termos de diferenciação de benignidade e malignidade, ali ao redor de 90%, quando a gente usa o Doppler colorido, junto com o Doppler pulsado e junto com as alterações morfológicas e estruturais que o modo B fornece para a gente. Bom, eu acho que deu para vocês terem uma ideia assim, bem ampla, né, do que a gente pode usar a técnica Doppler, a ferramenta Doppler no nosso dia a dia, para verificar a permeabilidade luminal, avaliar a hemodinâmica e em medicina interna e vascular. E também algo que eu não falei, que também eu faço muito na minha rotina, é em neurologia, né, fazer ultrassonografia transcraniana. Então, a ultrassonografia Doppler transcraniano ajuda muito no controle da pressão intracraniana, seja em casos de trauma, seja em casos de acidentes vasculares, encefálicos, ou até mesmo controle de hidrocefalia, controle de massas, enfim. Mais uma vez, eu queria agradecer ao pessoal da GE pelo convite e fico à disposição se vocês tiverem alguma dúvida.